dia! O senhor está no hospital. A lembrança que eu tenho é que eu tinha saído de casa, de carro, e quando cheguei em casa, que entrei na cozinha, eu deixei cair o celular da mão. E aí a minha mulher e minha filha que estavam olhando para mim viram que eu fiquei paralisada. Tenta levantar o braço direito. Não vai? E o esquerdo? O primeiro AVC deu no direito, dali 2 dias me deu o segundo. Ela teve uma dificuldade de fala, então ela não conseguia mais falar, um lado inteiro dela ficou paralisado, foi um AVC muito mais grave. É horrível porque tá tudo na cabeça. Daí você tá tudo na cabeça, vai, mas não sai, não sai. Quanto mais o tempo vai avançando, mais o risco de dano no cérebro, mais lesões irreversíveis vão acontecendo. Então, quando a gente fala de AVC, cada minuto conta, né? Diz que AVC, Gabriele, boa tarde. Levava uma vida normal, eu me aposentei, né? Eu sou engenheiro de construção pesada, de hidrelétricas, túneis, e me aposentei, mas eu fico mais em casa, porque eu trabalho também um pouco no computador. Foi a minha mulher e a minha filha que estavam perto. Ela olhou para mim e já notou, porque eu fiquei paralisado. Aí elas levaram, me sentaram, dizem, e aí trouxeram para cá. Ele já tem algumas comorbidades prévias, ele já é diabético, tem colesterol alto, tem pressão alta, mas trata, né? Ele tem um cardiologista que o segue regularmente. E ele já inclusive teve um infarto, que teve que fazer um procedimento de ponte de safena quando tinha 49 anos. A gente já logo identificou que isso se tratava de um AVC. O AVC é a sigla que a gente usa para acidente vascular cerebral. Pode acontecer da forma que a gente chama isquemia cerebral, que é quando falta fluxo de sangue para o cérebro. Na maioria das vezes por um coágulo que segue pela circulação e entope uma das artérias do cérebro, e aquela área que recebia aquele fluxo de sangue deixa de receber o sangue e sofre a isquemia. Esse tipo de AVC engloba a maior parte dos casos, 80%. Mas existem os outros 20% que são causados por hemorragias cerebrais, que é o AVC hemorrágico. Quando o telefone toca, automaticamente a gente já sabe que é um caso de AVC. Esse telefone já é para facilitar a nossa organização para chegar e esse paciente já está com o atendimento pronto. Quais os sintomas que ele está sentindo? Dificuldade na fala, é importante que vocês tragam ele agora para o pronto atendimento do INC. A expressão tempo e a vida é muito importante. Então, o menor tempo de atendimento no paciente com AVC significa que a gente tem uma chance muito boa de cura. Pensando nisso, o INC desenvolveu um aplicativo que chama INC AVC, e esse aplicativo permite uma linha direta em um paciente com suspeita de AVC que possa ser atendido de modo imediato aqui no hospital, né? Além disso, o aplicativo permite fazer uma triagem das condições no momento, né? Que a gente chama de FAST. F-A-S-T, que é a palavra em inglês para rápido. E em inglês ela foi usada para descrever quais são os principais sintomas do AVC, e a gente adaptou isso para o português. Então o F, dificuldade para falar, qualquer coisa que envolva fala. A, dificuldade para abraçar, então a gente faz a pessoa fazer um movimento de levantar os braços, e se um dos braços começar a cair ou nem movimentar, isso pode ser sintoma do AVC.
S, do sorriso. Então, pedir para a pessoa sorrir e avaliar se a boca está simétrica ou se tem desvio da boca. E tempo, porque tempo é muito importante para a gente buscar um atendimento rápido. Então, identificando algum desses sintomas, não precisa ser os 3, qualquer um desses indica com 70% de confiabilidade a chance de que aquilo realmente é um AVC. A gente tenta sempre utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? E com isso conseguir um desfecho clínico favorável para o paciente, né? Principalmente na alta complexidade. Após o preenchimento da ficha, após orientar o paciente a vir o quanto antes ao hospital, nós trazemos ao pronto atendimento, deixamos o enfermeiro-chefe ciente do caso, assim ele já vai organizando os materiais necessários, já deixa tudo pronto para o paciente chegar e ser atendido na hora. Quando o paciente com suspeita de AVC chega no pronto atendimento, esse atendimento precisa ser primordial. Passa pela avaliação do enfermeiro, coleta os sinais vitais, a pressão, faz a glicemia no dedo, frequência cardíaca, e o médico deve avaliar rapidamente para entender os sintomas do AVC, qual é o tempo de evolução, isso é fundamental, então a gente pergunta até mais de uma vez para ter certeza quando que foi o último horário que essa pessoa estava normal, né? Avalia os sintomas do AVC, se tem paralisia, se tem perda de movimento, como é que está a fala, se está confuso, né? Faz os testes neurológicos. Então isso é tudo muito rápido, porque a gente precisa que ele vá rapidamente para uma tomografia. A tomografia é um método muito importante, primeiro, para descartar que é uma hemorragia, porque é só a tomografia que nos diz se o AVC é isquêmico ou hemorrágico. Os sintomas podem ser exatamente os mesmos. Ele chegou num tempo que a gente fala numa janela, ou seja, o início dos sintomas até chegar no hospital, a gente chama que é a janela de tempo. Ele chegou numa janela favorável para a gente usar um tratamento que é a trombólise endovenosa, que nada mais é do que um medicamento que vai dissolver um possível coágulo que tenha em alguma artéria do cérebro causando o AVC. Às vezes só essa medicação não é o bastante, essa medicação não consegue dissolver todo o coágulo. Portanto, ele foi, além dessa medicação feita na veia, ele foi encaminhado de emergência para a hemodinâmica, para fazer um procedimento que a gente chama de trombectomia. O que é isso? Isso é um procedimento que faz como o cateterismo cardíaco, que é muito conhecido. É colocado um catéter pelas artérias do corpo que sobe até a artéria do cérebro, e se esse coágulo ainda está na artéria do cérebro, esse catéter consegue puxar o coágulo. Eu saí daqui com 2 dias depois. Eu fiquei aqui 2 dias. E para mim não tinha acontecido nada. Passei um tempo fazendo exame, mas nunca mais, nem me lembrei de que tinha acontecido nada comigo. Completamente normal, completamente normal. Então aqui a gente tem um exame do seu Daltro do dia que ele chegou. Aqui nós deveríamos ver um ramo que se chama artéria cerebral média, que é um dos ramos mais importantes do cérebro. A gente observa que todo esse espaço aqui existe uma pobreza vascular por conta do coágulo que estava obstruindo esse vaso. Não tem sangue chegando aqui. Olha a diferença aqui após o procedimento. Todas as artérias aqui voltaram ao seu normal e estão voltando a suprir de sangue o tecido cerebral. Bom dia, seu Daltro, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Pode entrar, fica à vontade. Como é que está? Estou passando bem. Tudo bem? Tudo bem. Ele é um paciente que melhorou de uma maneira muito significativa. Isso é muito gratificante, né? Ele está a cada dia melhor, ele está se cuidando, a gente está fazendo os exames de rotina, ele tem perdido peso, tem feito atividade física, está até se cuidando mais. Mas ele não ficou com nenhuma sequela, então ele voltou a ter uma vida normal, né? Mesmo depois do AVC, ele está fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia antes, mas se cuidando mais ainda, né? O
AVC pode acontecer em qualquer faixa de idade, desde crianças, adolescentes, adultos jovens. E nós temos, então, né, nesse grupo de pacientes mais jovens, a Priscila, no auge da sua capacidade produtiva, de trabalho, de família, que também sofreu um AVC, né? Ela teve um AVC, foi após uma cirurgia simples que ela fez da vesícula, e os sintomas dela foram leves, uma alteração da marcha, um pouco de desequilíbrio, uma certa confusão mental. Ela não percebeu que ela estava tendo ou teve um AVC. O meu marido começou a notar o meu olhar. Foi o que ele achou. Ele falava assim: Priscila, você tá com uma cara de louca. Eu falava: mas essa é a minha cara. Aí, e eu achando normal, né? Eu tinha alguma coisinhas, ele estava achando. Eu ia pegar uma água, colocava a tampinha, colocava ela, tampava, daí colocava para cá. Tava muito estranho, sabe? E quando ela chegou no hospital, ela já chegou uns 2 dias após o início dos sintomas. Nós identificamos através de exames que sim, aquilo foi um AVC, e nós internamos ela, claro, para investigar, para entender o que estava acontecendo, por que uma mulher de 44 anos estava tendo um AVC. E no meio dessa investigação, ela internada no hospital, ela apresentou um novo AVC, dessa vez muito mais forte. Filmando você andando. Muito bem, ó. Isso. Eu fiquei torta aqui, sem mexer nada, mas dali um pouquinho eu recuperei os movimentos, mas a fala, até hoje eu faço fono para recuperar a minha fala. Então esse aqui, deste lado, é o que ela já tinha, né, tido, e este lado aqui, novo, foi o que ela apresentou no hospital. Apesar de parecer uma área menor, esse lado do cérebro e essa área do cérebro, ela é uma área mais importante, é uma área mais eloquente, então deu muito mais sintomas. Inclusive aquela área é a área da fala, então como o AVC afetou aquela parte, ela não conseguiu mais falar e também afetou o movimento do lado direito do corpo. Uma coisa que eu aprendi, tá, com AVC, que quando você é normal, você não presta atenção em tudo, porque você sempre está falando. Quando você não pode falar, você começa a observar todas as coisas. Isso foi muito bom. E também para frear a minha língua, porque eu falava muito. Eu quero voltar a trabalhar e conseguir, né, ter a energia que eu tinha antes, né? Eu já estou numa idade bastante avançada, mas me sinto ainda jovem. Eu tenho a minha neta, que agora ela vai fazer 14 anos. Eu disse para ela, eu brinquei com ela, digo: vovô agora só vai morrer quando eu quero ir nos Estados Unidos para a tua formatura. Não é? Então ela tem mais 3 anos aqui, mais 4 nos Estados Unidos, são 7. Aí eu digo: não, eu quero que você faça doutorado, que daí tem mais uns 4. E depois do doutorado, eu quero que você faça mais alguma coisa lá, porque daí eu vou só no último. Então isso me dá uns 12 anos a mais.